Amém. Tá conectado já. A paz do Senhor Jesus pro pessoal do Facebook. A paz do Senhor Jesus pro pessoal do Instagram, pessoal do YouTube. A paz do Senhor Jesus pro pessoal do Meet, a Regina, o Samuel, o Francisco, a Luciene, a Maria. A paz do Senhor Jesus pro pessoal que vai ouvir aí depois pelo áudio enviado aos grupos, né? A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Hoje eu enviei uma dica, né, de estudo lá nos grupos de WhatsApp e nas minhas redes sociais. Eu enviei para vocês as traduções que elas são mais parecidas com o original da Bíblia. A paz do Senhor Jesus, Andréia, seja bem-vinda, viu? Amém. Eu mandei para vocês uma dica, né, das traduções da Bíblia que são mais parecidas. A paz do Senhor Jesus, Isa, eu mandei para vocês as traduções que são mais parecidas com o original, né? No hebraico, aramaico, ali o grego, né? E a que é mais fiel, gente, que tem um nível mais alto ali, né? De ser realmente aquilo que é dito na Bíblia realmente, né? Original, é a tradução pela Bíblia de Jerusalém, tá bom? A tradução ali da Bíblia de Jerusalém, ela é a mais parecida com o original. Uma vez me perguntaram, né, qual dica? A paz do Senhor Jesus, Jaelson, uma vez me perguntaram, né, qual dica eu dava, né, como que eu faço para preparar as aulas, tal, qual dica que eu dou de estudo. Gente, eu gosto de estudar com uma Bíblia que seja mais parecida com hebraico, por exemplo, eu pego a Bíblia de Jerusalém ali, né, leio a tradução da Bíblia de Jerusalém e comparo ela, né, com a Almeida Revista Atualizada. Eu gosto da tradução dela, é boa também, não foge muito do original ali, mas a de Jerusalém é melhor. E a Almeida Corrigida e Fiel também é boa, só que a linguagem é uma linguagem mais difícil, né? Mas ela também é boa, ela é mais parecida também ali com o original, né? Não tanto como a de Jerusalém, mas ela é parecida. E uma para você entender mais fácil é a Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Mas o problema é que a Nova Tradução da Linguagem de Hoje perde muito da essência. Então você perde muita coisa que é dito mesmo e ela perde sentido quando ela vem para a nova. Ela quer traduzir tão facilmente com uma linguagem tão simples que perde o sentido, né, daquilo. Então não é bom você ler sozinho a Nova Tradução da Linguagem de Hoje. É bom você sempre ler junto com uma que tá ali, né, garantindo o original para o original não se perder. Senão tem muita coisa ali na Nova Tradução da Linguagem de Hoje que se perde, né? Amém. Andréia, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Andréia, você já assistiu alguma aula nossa? Ou é a primeira vez? Boa noite. A paz. Amém, Andréia. Seja muito bem-vinda, tá bom? Eu acabei de falar para a Regina, vou falar agora rapidinho para você. Eu te convido a ficar até o final da aula de hoje para você ver como é que funciona, tá bom? A gente já finalizou 17 livros. Esse estudo ele existe desde novembro de 2021. A gente começou esse estudo bíblico. Ele não segue a sequência da Bíblia, porque a Bíblia ela tem uma sequência separada de livros por estilo literário, né? E a gente segue uma sequência cronológica. Tá? Então, é muito mais fácil a gente compreender a Bíblia quando a gente começa a estudá-la por uma perspectiva histórica, né? Então, eu tinha muito problema quando eu chegava ali no livro de Jeremias, no livro de Naum, no livro de Sofonias, né? No livro de Isaías, e eu não estava entendendo para quem que eles estavam falando, né? Qual a necessidade de ter aquela mensagem ali, né? E por meio desse estudo aqui, a gente consegue compreender, né? Então a gente sabe que rei estava reinando na época, o que estava acontecendo naquela época, qual era o contexto social, cultural, o contexto histórico. Então fica muito mais fácil a gente entender a mensagem do profeta, tá? Então esse é o nosso intuito. Agora a gente está estudando, na verdade, o livro de Reis. A gente está no livro de Reis, no segundo livro de Reis, ali quase no finalzinho já. A gente está no momento da história do livro de Reis, ali do segundo livro de Reis, onde o rei Ezequias reina, tá? A gente está ali no reinado de Ezequias, ali no chegando já no 14º ano do reinado de Ezequias, quando há uma invasão em Jerusalém, uma invasão ali no reino de Judá, por Senaqueribe, o rei da Síria. E nesse contexto que a gente está agora, já faz uns 8 anos que o Reino Norte foi levado. Então faz 8 anos que o Reino Norte já foi levado pela Assíria. A gente vai demorar agora para voltar a falar do Reino Norte, só mais para frente como os samaritanos. Mas agora o nosso foco de estudo
é o reino de Judá, tá bom? A gente está neste momento da história, e neste momento da história, o profeta Isaías fala bastante, né? Nesse contexto da história, o profeta Isaías fala bastante, e nós temos também o profeta Miqueias, também que fala bastante, tá? Nesse momento da história. E a gente vai, o 18º livro que a gente vai finalizar é o livro de Miqueias. A gente não vai finalizar ainda o livro de Isaías, vai demorar um pouquinho ainda pra gente finalizar o livro de Isaías. Mas a gente vai finalizar o livro de Miqueias agora, tá bom? Então, a gente começa sempre com uma música, que foi que a gente acabou de ouvir, né? Carta à Laodiceia. A gente começa sempre com uma música, geralmente a música tem a ver com o que a gente vai falar, tá? Depois a gente faz uma oração e a gente começa a estudar o capítulo do dia. Como que é feito o estudo do capítulo do dia? Eu faço um apanhado para a gente lembrar em qual contexto histórico a gente está, o que está acontecendo em Israel, o que está acontecendo ali, né? Quem está atacando quem, o que está acontecendo na história, eu lembro a gente historicamente o que está acontecendo, e então eu passo a fazer a leitura. Quando eu faço a leitura de uma forma mais simples. Então, eu venho trazendo ela para uma linguagem que a gente vai compreender, tá? Mas sempre considerando o original no hebraico. Ontem, na aula passada, a gente teve um caso assim, onde tinha uma palavra, né? Que no hebraico queria dizer uma coisa. O problema é que o hebraico ele é uma língua muito pobre, né? Ele não é igual o português. O português é uma língua muito rica. O português a gente tem várias palavras para se expressar várias coisas. No hebraico, uma palavra expressa muita coisa, né? Por exemplo, lá a gente já falou sobre isso, Jó, né? Quando a mulher de Jó fala, amaldiçoa esse seu Deus e morre, né? Na verdade, aquela palavra amaldiçoa também tem tradução para abençoar. Tem tradução para um monte de coisa, né? Então, a língua hebraica ela é muito pobre. Não é igual o grego. O grego já é melhor. O Novo Testamento é um pouco melhor do que o Antigo, porque ele foi feito em grego, né? Então, é um pouco mais fácil, né? Mas ali a língua hebraica ela é mais difícil, né? O hebraico ele é mais difícil porque uma palavra quer dizer muita coisa. Então a gente tem que analisar o contexto para entender o que está querendo ser dito ali, tá? E a gente faz isso. A gente vai lendo versículo por versículo e eu vou explicando. Sempre que há alguma metáfora, eu explico, uma simbologia, eu explico, né? Quando há poesia, há muita poesia na Bíblia, né? Eu explico também. A poesia hebraica, ela é diferente da nossa poesia, da poesia brasileira, né? A ironia deles é diferente da nossa ironia. Então, eu vou explicando tudo isso, tá bom? O contexto histórico, por que está sendo falado aquilo? Como eles viviam naquela época? Como se vivia naquela época, né? Eu vou explicando tudo isso, tá bom? Então, eu convido vocês a ficarem até o final da aula de hoje para vocês entenderem, tá? E para que então vocês possam voltar nas próximas aulas aí e que vocês todos sejam bem-vindos, tá bom? Regina, Samuel, Andréia, amém? Sejam bem-vindos, que é a primeira aula de vocês, amém? E a Maria, Luciene, Francisco e Isabelle já são de casa aí, já estão assistindo faz bastante tempo. O Francisco já é a 4ª aula, se eu não me engano, 5ª aula dele. Então, amém, gente. Deus abençoe, viu? O Francisco assistiu também esses dias, gostou e tá vindo aqui todo dia. Glória a Deus, viu? Então, amém. Sejam muito bem-vindas, tá bom? Amém. Hoje a gente vai falar sobre Isaías 28. A Regina liberou o microfone. Regina, você quer falar alguma coisa? Você tem alguma dúvida? Você tem alguma dúvida sobre o que eu tô falando? Não. Amém. Acho que não. Então, amém. Gente, eu vou orar agora, então. Oi, Regina. Ah, não, imagina. É que eu pensei que você tinha alguma dúvida. Mas amém, viu? Amém. Deus abençoe. Amém. 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 Eu vou então orar agora, tá bom, gente? E a gente começa a estudar, então, o capítulo 28 do livro de Isaías, tá bom? A gente lembra que do capítulo 24 até o capítulo 27, a gente estava estudando o Apocalipse do livro de Isaías, né? Ele é conhecido, do capítulo 24 até o capítulo 27, é conhecido como o Apocalipse de Isaías. Realmente, é uma linguagem totalmente escatológica, né? É uma linguagem ali totalmente apocalíptica, né? Só que agora essa linguagem acaba, tá bom? Então agora vem uma mensagem ali para Samaria e vem uma mensagem ali para o reino de Judá. O reino de Judá estava sofrendo um grande problema. O reino norte já havia sido levado, o reino norte havia sido castigado, né? E o reino de Judá estava achando que era melhor do que o reino norte.
Eles estavam achando que o pecado do Reino Norte era maior do que o deles. E Deus então vem dar um chacoalhão neles no capítulo 28 e vem falar para o reino de Judá que eles também têm pecados, que eles não são perfeitos, que eles não são melhores do que o reino de norte. Pelo menos não estão sendo nesse momento. E é sobre isso que o capítulo 28 fala. Que eles não têm sido servos dignos. Que o jeito que tá, eles também vão ser entregues para a Síria. Eles não são diferentes do reino norte, tá? Então é isso que vai ser dito aí no capítulo 28 e mais coisas aí a gente vai ver, tá bom? Então eu vou orar agora, amém? E a gente começa a estudar aí o capítulo 28, amém? Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, amém. Oh Deus, perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa as nossas ofensas, a nossa iniquidade, a nossa transgressão, Senhor, amém. Porque o Senhor um dia disse a Moisés que o Senhor é um Deus que perdoa. O Senhor é o Deus que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ao ponto de abençoar aqueles que te servem, aqueles que te obedecem, aqueles que te buscam e te amam, até 1000 gerações, Deus. E amém. Que assim seja, Pai, perdoa as nossas ofensas, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, Deus. O próprio Senhor Jesus um dia disse que o pensar já é pecado, Deus. Nós reconhecemos a nossa condição de miserabilidade. Nós reconhecemos, Pai, a nossa fraqueza, Senhor. Então nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos perdoa em nossas fraquezas. Mas, Deus, nós também reconhecemos que Tu és aquele que dá forças ao cansado, Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, nos fortalece, nos põe de pé, nos renova, Pai, porque nós precisamos do Teu renovo. Ó Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda nessa jornada, Pai. Tão difícil que é essa jornada, Senhor. Então nos ajuda. Ó Pai, estica a Tua paciência para conosco, que a Tua longanimidade se estique para com cada um de nós, porque nós precisamos da Tua paciência, Senhor. Tem paciência para cada um de nós. Oh Deus, que com Tua paciência o Senhor venha e nos guie pelas Suas águas tranquilas, com mansidão. Oh Deus, que o Senhor venha e nos pegue pelas mãos e nos conduza, endireite as nossas veredas, endireite os nossos caminhos, Deus, amém. Oh Senhor, se Tu vier conosco, nós nada temeremos, ainda que andemos, meu Deus, pelo vale da sombra da morte, mal nenhum nós temeremos, porque o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso socorro, meu Deus. Obrigada, Senhor, por estar sempre presente na hora da nossa angústia e por nos acudir, por nos socorrer, por ouvir nossas orações e nos atender. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, por esse amor tão grandioso que nos salvou. E não é por merecermos, Pai, porque nós reconhecemos que nada merecemos. E glória ao Senhor por isso, por não nos retribuir segundo aquilo que nós merecemos, porque senão nós estaríamos perdidos. Mas Tu és aquele que nos retribui segundo a Tua misericórdia, segundo a Tua graça e segundo a Tua benignidade. Amém. Oh Deus, que a Tua benignidade nos acompanhe todos os dias das nossas vidas, que possamos experimentar mais uma vez do Teu poder grandioso, meu Deus, ao nosso favor. Que a Tua benignidade, meu Deus, seja palpável em nossas vidas, que possamos senti-la, Deus, porque nós precisamos, meu Deus, sentir um pouco da Tua benignidade em nossas vidas. Nos permita, Deus, sentir a Tua bondade, Pai, amém. Oh Deus, faz ainda hoje os Seus milagres, meu Deus, manifesta ainda hoje o Teu poder, como o Senhor fez em outros tempos, faça mais uma vez. Assim como o Senhor, meu Deus, atendeu a oração de Elias e mostrou para aquele povo que havia Deus em Israel. Que assim seja, Deus. Atenda as nossas orações em nome de Jesus e mostre para este povo que há Deus em nossas vidas, Senhor. Oh Pai, a Tua palavra diz que aquele que espera em Ti jamais é frustrado, jamais é decepcionado, porque o Senhor não é como o homem, o Senhor não é filho do homem. O Senhor, meu Deus, não mente, não nos engana. O Senhor é aquele que cumpre o que diz. O Senhor é aquele que, quando é chamado, atende, Deus. E é nesse Deus que nós cremos. Nós temos um Deus vivo que fala, que vê, que ouve e que atende os nossos pedidos. O Senhor um dia disse que tudo aquilo que nós pedíssemos nos seria dado. O Senhor um dia disse que não brinca com nossas orações.
O Senhor um dia disse que não é só Deus, mas também é Pai. O Senhor um dia disse que é aquele que tem prazer em dar o que seu filho pede. O Senhor um dia disse que jamais daria pedra a quem lhe pede pão, porque o Senhor não brinca com nossas orações. Ó Deus, então em o nome de Jesus, que o Senhor conceda os desejos dos nossos corações, que o Senhor atenda as nossas orações neste momento, para realizar tudo aquilo, meu Deus, que tanto pedimos e imploramos diante de Ti. Ó Senhor, Tu és aquele que nos conhece desde o ventre da nossa mãe. O Senhor é aquele que sonda os nossos corações e revela os segredos da nossa alma. O Senhor é aquele que sabe que nós vamos dizer antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca. O Senhor é aquele, Deus. O Senhor é aquele que desvenda as nossas lágrimas, decifra os nossos gemidos. Ó Senhor, então ainda que não saibamos expressar em palavras tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que desejamos, tudo aquilo que ansiamos, Tu és aquele que nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos, ao ponto de dar a cada um de nós tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos e tudo aquilo que nós desejamos, de acordo com a Tua bondade e a Tua benignidade, Senhor. Amém. Ó Senhor, que as Suas palavras se cumpram sobre cada um de nós, que todas as boas promessas que o Senhor um dia fez, que todas as boas bênçãos que o Senhor um dia prometeu, a todos aqueles que Te temem, a todos aqueles que Te amam, a todos aqueles que Te buscam e Te obedecem, que todas essas boas palavras, que todas essas bênçãos e promessas se cumpram sobre cada um de nós, em o nome de Jesus. Pai, a Tua palavra diz que em Jesus Cristo nós somos herdeiros das mesmas bênçãos um dia dadas a Abraão. A Tua palavra diz que em Jesus Cristo nós somos descendentes de Abraão e participamos das mesmas promessas e das mesmas bênçãos. Então, Senhor, invocamos essa palavra sobre cada um de nós para que ela se cumpra. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Senhor Jesus, o Senhor um dia disse que subiria ao Pai e sentaria à direita dele, e lá intercederia por cada um de nós. O Senhor um dia disse que era só clamar a Ti, que era só falar Teu nome, que o Senhor nos atenderia, para que através do nome do Filho o Pai fosse glorificado. O Senhor um dia disse isso, Senhor Jesus. Então nós clamamos a Ti, nós clamamos ao Teu nome, Senhor Jesus Cristo, neste momento, para que o Senhor interceda por cada um de nós junto ao Pai, para que possamos experimentar da benignidade dEle, para que Ele seja bom para conosco. Ah, Deus, para que Ele, Senhor Jesus, faça mais uma vez os milagres dEle e que mostre que Ele está em nossas vidas e que possamos experimentar o poder dEle ao nosso favor. Que o Senhor Jesus Cristo interceda por cada uma de nossas orações que ainda não foram atendidas pelo Pai. Oh, Senhor, às vezes sentimos como se o céu estivesse fechado, como se o céu estivesse de bronze e o Pai não nos ouvisse. Mas o Senhor Jesus, o Senhor, Ele ouve. Então, Senhor Jesus, interceda por cada um de nós. Oh, convence o Pai a atender os nossos pedidos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Senhor Jesus, obrigada por esse amor tão grandioso, que fez com que o Senhor sofresse naquela cruz por cada um de nós, para nos dar hoje a oportunidade de estarmos aqui, chamando Deus de Pai, clamando a Ele, orando a Ele. E o Senhor à direita dEle intercedendo por nós. Obrigada. Obrigada por tamanho sacrifício. Nós jamais conseguiremos ter noção do quanto lhe custou, mas nós reconhecemos que o preço foi alto. E lhe agradecemos por isso, Senhor Jesus, porque hoje nós nos sentimos amados e conseguimos experimentar aquela palavra que diz: ainda que nosso pai, nossa mãe ou qualquer outra pessoa nos rejeite nessa terra,
nós sentimos um amor extraordinário que foi experimentado através daquela cruz. Um amor que torna claro que nós não fomos rejeitados. Nós fomos amados de tal forma. E glória a Ti por isso. Amém. Senhor Jesus, obrigada por ter subido ao Pai e não ter nos deixado aqui sozinhos para aguentar essa caminhada até que o Senhor volte. Obrigada por ter deixado aqui conosco o Teu Espírito Consolador. Oh, Espírito Santo, obrigada por nos ajudar. Obrigada, Espírito Santo, por nos conceder dos Teus dons. Obrigada, Espírito Santo, por liberar sobre cada um de nós o Teu fruto. O Teu fruto que nos torna cada vez mais parecidos com Cristo. Obrigada, Espírito Santo, por ser aquele que nos ajuda na luta contra o mal, por ser aquele que nos ajuda na luta contra a nossa própria carne. Obrigada, Espírito Santo, por nos fazer sentir a presença do Pai dentro de nós. Uau! Obrigada, Espírito Santo. Deus, o Senhor um dia disse que todo aquele que pedisse pelo Espírito Santo a essa pessoa, ele seria dado. O Senhor um dia disse isso, Deus. Que todo aquele que orasse pedindo o Espírito Santo o receberia. Então, Deus, em nome de Jesus, nós oramos reunidos neste momento como igreja, porque a Tua palavra diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali o Senhor estará, Deus. O Senhor diz que o que esses 2 ou mais decretarem nessa terra será selado nos céus. Então, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos como igreja, espiritualmente, para determinar, em nome de Jesus, que todo aquele que está aqui neste momento, que já tenha renascido em Cristo e ainda não recebeu o Espírito Santo, que o receba neste momento. Que essa pessoa seja cheia do Teu Santo Espírito, Deus. Ó Espírito, vem. Espírito, vem sem medidas e nos transforma. Muda a nossa mente, os nossos corações. Nos torna cada vez mais parecidos com Cristo. Nos faça experimentar do amor de Deus, da paz de Deus, da benignidade, da bondade do Pai. Nos faça experimentar do amor dele, da longanimidade, para que então sejamos como Cristo nessa terra, perdoando, liberando amor, palavras de sabedoria. Amém. Senhor Jesus, o Senhor um dia disse que o Espírito Santo sana todas as dúvidas. Não há dúvida que permaneça diante do Espírito Santo, porque ele tem todas as respostas. O Senhor um dia disse isso, Senhor Jesus. Então, Espírito Santo, que neste momento o Senhor sane todas as dúvidas que surgirem. Se alguém aqui vier a ter alguma dúvida, que o Senhor tire a dúvida dessa pessoa, Espírito Santo. Amém. Deus, o Senhor um dia disse que todo aquele que orasse pedindo sabedoria, a essa pessoa sabedoria seria dada, assim como foi a Salomão. Então, Deus, nós pedimos em nome de Jesus, nos dê sabedoria. Nos dê sabedoria, Deus. Amém. Ó Senhor, dê ordem aos seus anjos a respeito de nós, para que eles nos protejam de todo o mal, que o seu exército seja ao nosso favor, nessa luta em que não vemos. Ó Senhor, nos proteja de todo o ataque de Satanás. Nos revista com a sua armadura, coloque em cada um de nós o seu capacete. Não nos permita cair nas mentiras de Satanás. Nos dê discernimento sobre a tua palavra, para que não venhamos a ser enganados por falsos profetas, por falsos mestres, mas que venhamos a ser libertos pela única verdade que existe, que é a tua, Deus. Nos ensina a tua palavra com clareza. Nos ensina a tua palavra de uma forma simples,
de uma forma inconfundível, Deus. Trabalha em cada mente que está aqui endurecida, em cada coração que está aqui endurecido. Trabalha, Deus, e quebranta essa pessoa, para que ela seja convencida sobre a tua verdade. Amém. Que venhamos a experimentar cada vez mais, Senhor, da tua palavra, e que venhamos a sentir o bom gosto que ela tem. Que não venhamos a nos cansar de ouvi-la, que não venhamos a nos cansar de ouvir a tua voz, que não venhamos a ter pressa ao te ouvir, mas que venhamos, meu Deus, a desfrutar do bom gosto que ela tem. Em nome de Jesus, Senhor, nos ensina a obediência, assim como Davi um dia pediu, nós também pedimos. Nos ensina a obediência, porque a tua palavra diz que é através da obediência que nós somos aperfeiçoados, e nós queremos ser aperfeiçoados por ti. Então nos ensina a obediência, endireita os nossos caminhos e nos guia. Espírito Santo, fala claramente conosco, nos guia de uma forma clara, nos mostrando o que é certo e o que é errado, e endireitando os nossos caminhos. Amém. Deus, que o Senhor supra todas as nossas necessidades, nos dê o alimento de cada dia, que nada nos falte. Que venhamos a diminuir e que o Senhor cresça. Que o Senhor seja sempre exaltado em nossas vidas. Que venhamos a honrar o teu nome nessa terra. Que venhamos a ter em mente nos nossos corações que já não carregamos o nosso próprio nome. Já não respondemos mais por nós mesmos, mas nós carregamos o nome de Cristo. Nós carregamos o nome da família que recebemos. E temos responsabilidade sobre isso. Que venhamos a ter isso em mente para jamais desonrar o teu nome nessa terra, Senhor. Que venhamos a compreender que somos a Bíblia viva que as pessoas lerão, para assim darmos um testemunho fiel ao teu respeito. Amém, Deus. Amém. Amém, amém. Nossa, meu notebook até desligou. Amém, glória a Deus, amém. Deixa eu abrir aqui de novo o notebook que desligou, gente. Amém, glória a Deus. Então, vamos lembrar Isaías 28, tá? Isaías 28, a gente lembra que o Reino Norte, ele foi levado pela Assíria no 6º ano do reinado de Ezequias, tá? Era o 6º ano do reinado de Ezequias quando o Reino Norte foi levado. E agora a gente está chegando no 14º ano do reinado de Ezequias. Estamos no 14º ano já, chegando. Quando Ezequias virou rei, a gente lembra que Acaz era o pai de Ezequias, e Acaz foi o pior rei que houve na história da casa de Davi, né? O descendente de Davi. Nossa, foi o pior rei que houve, foi Acaz. Acaz, ele destruiu as coisas que estavam dentro do templo de Deus, ele tirou coisas do templo de Deus e jogou no lixo. Acaz, ele fechou o templo de Deus para que não fosse mais, né, trabalhado ali dentro do templo os sacerdotes. A gente lembra que Acaz, ele pegou o altar de bronze, que era o altar dos sacrifícios, ele tirou o altar de bronze de Deus e colocou o altar do Deus de Damasco, para que os sacrifícios fossem feitos agora ao Deus de Damasco. A gente lembra que ele começou a erguer vários altares ali para Baal, para Damasco, o Deus de Damasco, para vários deuses ali em toda a cidade. E por causa disso, Deus se irou tanto com o reino de Judá, ao ponto de falar que o reino de Judá seria levado. E o reino de Judá seria levado. Mas então Acaz morreu. E o filho de Acaz começou a reinar, Ezequias. E a Bíblia diz que no primeiro mês do reinado de Ezequias, a primeira ordem dele foi reformar o templo. Então Ezequias chamou todos os sacerdotes, chamou todos os levitas, conversou com eles para que agora eles fizessem o que era certo, porque eles estavam passando pelo que eles estavam passando, por todo aquele tormento pela Síria, por conta do pecado deles de terem esquecido o Deus deles, o único Deus que os libertou lá do Egito, o único Deus que
que foi capaz de dar uma herança a eles, uma terra, nenhum outro fez nada disso por eles, e eles se esqueceram desse Deus. Então Ezequias conversou com todo o povo, e o povo, a gente lembra, uau, teve um avivamento extraordinário no reino de Judá, né? Ao ponto do povo levar até mais do que Ezequias havia pedido. Ezequias havia pedido para que o povo levasse alguns sacrifícios, e o povo levou além do que Ezequias pediu, né? E a gente lembra que neste momento, Ezequias, vendo o avivamento que surgiu ali no Reino Sul, né? Houve um avivamento tão extraordinário no Reino Sul, que Ezequias falou, não, eu preciso que os meus irmãos participem disso. Eu vou chamar o Reino Norte. Então Ezequias mandou mensageiros lá no Reino Norte, a gente lembra, né? E isso no primeiro mês do reinado de Ezequias. E Ezequias, a gente lembra que mandou mensageiros, o Reino Norte ainda agiu meio com deboche, né? O povo debochou ainda ali de Ezequias, mas alguns se arrependeram e decidiram ir lá adorar a Deus no templo em Jerusalém, né? E houve um grande avivamento, que extraordinário, caramba, né? E nisso a gente lembra que o Reino Norte não mudou, não mudou, não mudava, não mudava, não mudava. E o Reino Sul num avivamento. E o Reino Norte não queria nada com nada. O Reino Norte não queria saber de Deus. O Reino Norte continuava adorando os bezerros de ouro criados ali por Jeroboão I, a gente lembra, né? E eles continuavam ali. E então, no 6º ano do reinado de Ezequias, o Reino Norte é levado. A gente lembra. Aí o Reino Norte foi levado pela Assíria e foi distribuído. Eu até expliquei essa estratégia da Síria, né? Uma das estratégias da Síria era dividir o povo. Porque uma nação dividida não é uma nação forte. E você vai perdendo a sua identidade cultural. E não é mais pelo que você lutar. Não tem mais identidade cultural, você vai lutar pelo quê? Né? E é esse o intuito da Síria. E eles começaram a dividir ali o povo do Reino Norte. Até que ele vai parar de ser falado pra gente, né? Agora vai parar de ser falado. Mais pra frente ele vai voltar só como os samaritanos ali. E nesse 6º ano, o reino de Judá ainda estava fiel. O reino de Judá ainda era fiel a Deus, quando o Reino Norte foi levado. E então os anos se passaram. Foram passando os anos, e passaram-se 8 anos da tomada do Reino Norte. E o reino de Judá agora já não é mais tão fiel. O reino de Judá agora já não ora mais. O reino de Judá agora, né, já não se importa mais. O reino de Judá agora começou a adorar outros deuses. O reino de Judá agora começou a erguer outros altares. O reino de Judá agora começou a agir com falsidade, com manipulação. E o reino de Judá agora está muito parecido com o Reino Norte. E é isso que Isaías vai falar no capítulo 28. Isaías primeiro vem no capítulo 28 falando muito mal do Reino Norte. Isaías começa o capítulo 28 falando super mal de Samaria. E eu imagino o povo de Judá ouvindo e indo à loucura. Porque eles eram rivais ali, né? Havia uma rivalidade entre o Reino Norte e o Reino Sul. Então eles ficavam ouvindo aquilo e iam à loucura. É isso mesmo, bem feito para eles. Eles eram pecadores. Toma, né? E eles ouvindo tudo isso, a gente vai ver. O Isaías vai falar um monte de coisas ruins do Reino Norte. E então Isaías fala, mas vocês não são diferentes. Vocês estão iguais. Vocês são igualzinhos, vocês são iguaizinhos a eles. Os pecados que eles cometeram, vocês estão cometendo. E vocês acham que Deus vai ser diferente com vocês? Por quê? Vocês acham que Deus não vai julgar vocês igual julgou o Reino Norte? Deus vai. E é nesse sentido que Isaías fala no capítulo 28, tá bom? Então agora eu vou fazer a leitura do capítulo 28, começar pelo versículo 1. No versículo 1 vai falar aqui sobre um poema escrito por Isaías, né, por inspiração divina, que vai falar sobre Samaria. É um julgamento de Deus contra Samaria. A terminologia que é usada, né, o estilo literário que foi usado por Isaías, a impressão que a gente dá quando a gente lê é que o Reino Norte ainda não caiu. Mas ele caiu, gente. Ele caiu sim. Por quê? No capítulo 20 do livro de Isaías, Isaías fala que o rei Sargão, o rei da Assíria chamado Sargão,
conquistou a cidade da Filístia, né, a cidade filisteia chamada Asdod, tá? E quando você vai estudar a história da Assíria, quando você vai ler ali nos achados arqueológicos ali, nos achados históricos da Assíria, consta lá que a conquista de Asdod foi feita pelo rei Sargão em 711 a.C., tá? E a conquista de Samaria pelo rei Salmaneser, né? E Salmaneser e Sargão, a gente lembra que Salmaneser conquista e depois morre, né? E do nada o irmão dele vira rei ali. Então a gente, procurando ali nos achados, né, da história da Síria, você vai ver que a tomada do Reino Norte foi em 722 antes de Cristo. A gente lembra que o calendário antes de Cristo ele vai diminuindo, né? Então é 722, 721, 720, 719, 718 e vai baixando, né? Vai abaixando até chegar a zero. Então começa a subir após o nascimento de Cristo, tá? Então a conquista de Asdod, ela foi realizada depois da tomada do Reino Norte. Então esse momento da história que a gente está estudando aqui, o Reino Norte já foi levado, tá? Mas qual é o intuito de Isaías aqui? Não é prever o que já aconteceu, porque já aconteceu. O Reino Norte já foi levado. Não é novidade para eles o que vai ser falado aqui. A novidade para o Reino de Judá é que eles estão igual. Essa é a questão. Né? A questão de Isaías é mostrar isso, porque o povo estava se achando santo, porque eles tinham dentro do território deles o templo de Deus. Então eles se achavam Deus, se achavam forte, porque Deus estava ali. A gente é imbatível, não vai acontecer nada com a gente. Aconteceu com o Reino Norte porque o templo não ficava na terra do Reino Norte, mas com a gente não, o templo está aqui. Então Isaías vem falando sobre o pecado do Reino Norte para depois então falar, né, acusar o Reino Sul de ser igual, é nesse sentido. E de que se eles não mudarem, eles não vão receber um julgamento diferente. Eles não vão ser favorecidos. É nesse sentido que Isaías vem, tá? Então no versículo 1 Isaías diz: ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cuja glória é como a flor murcha que está sobre a parte alta do fértil vale dos vencidos do vinho. É um termo poético aqui que ele está usando, né? Então ele diz o quê? Ai desse povo! Eles foram plantados num solo tão fértil, num solo tão bom. A gente lembra que desde a aula passada, no capítulo 27, Isaías usou um termo para falar sobre vinha, lembra? No capítulo 5, Isaías falou que, nesse sentido, olha, Deus, ele comprou uma terra, Canaã, e ele regou essa terra, cuidou dessa terra para plantar nessa terra. Então, ele cuidou da terra de Canaã e plantou na terra de Canaã o povo israelita. Então, ele plantou, colocou a plantação dele lá na terra que ele comprou. E ele começou a regar a plantação dele. Ele começou a cuidar da plantação dele. Ele deu lá regras de como devia fazer para aquela plantação continuar boa. Ele fez de tudo o que ele podia para aquela plantação. E então, quando chegou o tempo dele colher as uvas que ele plantou, dele colher os frutos daquele povo, a uva tinha um gosto amargo. É isso que fala no capítulo 5, né? E quando Deus foi colher a uva e experimentar a uva, tinha um gosto muito ruim, ao ponto de Deus vomitar aquelas uvas. Então Deus estava tão irado com aquela plantação que ele fez, que ele ia tirar aquela plantação dali, já que aquela plantação não serve para dar uva boa, então não vai continuar ali. Deus falou que ia podar, ia cortar tudo, ia arrancar do pé tudo ali, ia tirar daquela terra. E no lugar daquela plantação, ele ia colocar animais para pastar, porque não se alegrou com aquela plantação, né? E agora ele continua nesse mesmo termo, tá? É nesse mesmo sentido. No capítulo 27 ele também falou sobre uma vinha, a gente lembra, né? E agora é nesse mesmo sentido que ele vem falando, tá? Então ele diz: ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cuja glória é como a flor murcha que está sobre a parte alta do fértil vale dos vencidos do vinho. Ai da coroa de soberba dos bêbados. Qual que é a coroa que aqui ele está falando, né? A coroa não é o povo.
A coroa, o que eles se sentem, o que eles se gloriam, né? O que eles falam, olha só o que é meu, né? É a terra. Eles se gloriavam da terra que Deus deu para eles. É isso que Isaías está dizendo. Ai do povo do Reino Norte. Eles se gloriavam tanto daquela terra. Eles se achavam por causa daquela terra. E realmente aquela terra é boa. É isso que Isaías está falando. Aquela terra é boa. Porque Deus deu. Deus preparou. Era uma terra muito fértil. Era muito fértil aquela terra. E eles foram plantados nessa terra fértil. Mas eles cresceram como uma flor murcha nessa terra. É nesse sentido que Isaías está falando aqui. Eles cresceram como uma flor murcha. Eles não cresceram como deveriam ter crescido. E eles foram vencidos pelo vinho. Em vez de produzirem boas uvas, ainda no mesmo sentido da vinha que Deus plantou, né? Em vez de eles produzirem uvas boas para Deus usufruir, eles próprios começaram a usufruir e se venceram de tanto beber. E ficaram bêbados. A gente lembra quando a gente estudou a época o Reino Norte, eles eram conhecidos como os bêbados, né? A gente já falou sobre isso. O povo se referia ao povo do Reino Norte, aqueles bêbados, né? O povo de outras nações também. O povo lá da Filístia, aquele bando de bêbado lá, os bêbados, eles só falavam assim. Eles ficavam bêbados de dia, de noite, de tarde, qualquer horário, gente. Era de manhãzinha, era bêbado. Era qualquer horário. E é isso que Deus está falando aqui. Ai desse povo, ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim. Né? O que era a coroa do orgulho deles? O que era a coroa que enaltecia eles? A terra. E é isso que Deus está falando. Ai da terra. Ai da terra, que eles tanto se orgulhavam. Porque eles cresceram como uma flor murcha naquela terra. Né? E era uma terra fértil. E eles foram vencidos pelo vinho. O próprio não foi um inimigo que veio e venceu eles. É isso que Deus está dizendo. Não foi a Assíria que veio e venceu o Reino Norte. Eles foram vencidos pelos próprios pecados deles. Eles foram vencidos pelos próprios desejos deles. Eles não perderam para a Assíria. Eles perderam para eles mesmos. É tão bonito, né? Tem um momento na história que Davi diz, né? Oh Deus, não me entregue a mim mesmo. Porque se o Senhor me entregar a mim mesmo, eu tô perdido, né? E é isso, né? A pior coisa que existe é Deus nos entregar a nós mesmos, né? Quando a gente vê, né? A gente ora, a gente deve falar que seja feita a vontade de Deus. Porque, meu Deus, se Deus for me entregar a minha própria vontade, eu tô perdida. E é nesse sentido. Aí no versículo 2 aqui, Isaías diz: O Senhor vai enviar um homem forte e valente. Ele virá como uma chuva de pedra, como uma tempestade destruidora, como violentas trombas d'água. Ele virá e ele vai destruir tudo. Então aqui ele está falando sobre um homem que virá e destruirá a terra. Né? A gente lembra que um homem forte já veio, usado por Deus, que é o rei da Síria, né? Mas a terra ainda não foi destruída. Aqui é uma promessa de Deus sobre a terra que é tanto orgulho, tanta glória, que o povo do Reino Norte se achava tanto, vai ser destruída. Ainda vai ser destruída. Porque em vez deles se gloriarem em Deus, em vez deles se acharem por ter um Deus que colocou eles ali, eles estão se achando por causa da terra. É nesse sentido. Aí no versículo 3 diz, sim, a orgulhosa coroa dos bêbados de Efraim será calcada aos pés. Sim, a terra, que é a coroa de orgulho do povo de Efraim, vai ser destruída, vai ser pisoteada, vai ser acabada, não vai ser mais tão fértil. Versículo 4, ó o fim que está acontecendo, né? Ainda que eles pensem em voltar, a terra não será como era antes, porque eles se gloriavam na terra. É nesse sentido. Aí no versículo 4 diz, a bela cidade que fica acima de terras boas, cuja beleza desaparece como uma flor que murcha, será como o primeiro figo maduro do verão, logo que amadurece, alguém o apanha e come, né? Então essa cidade, ela vai ser dada a qualquer um. Deus está tirando de Efraim e passando para qualquer um, porque Efraim não deu valor. E ele está dizendo, a terra tão boa.
cuja beleza está desaparecendo por causa desse povo. Era tão boa essa terra. E eles estão estragando a terra que eu dei. Então agora, essa terra vai ser como o figo, que está aparecendo, apontando, e qualquer um que passa já pega e come. Vai para a mão de qualquer um. Eles não deram valor, então eu vou entregar para qualquer um. Primeiro que aparecer, leva. É isso que Deus está dizendo. Aí no versículo 5 diz, naquele dia, o Deus dos exércitos é que será uma coroa de esplendor e uma grinalda magnífica para o resto do seu povo. Então, jamais o povo de Deus considerará o que não é para considerar como coroa. Jamais o povo de Deus se gloriará, né? Tem um momento até aqui que Jesus diz isso, né? Tem um momento que Jesus diz isso. Porque o povo começa a falar, oi, a gente expulsa demônio, a gente expulsa demônio, a gente cura enfermo, caramba. E então é dito, não se gloriem disso. Mas se fosse gloriar de algo, se glorie de que seu nome está no livro da vida. Se glorie do seu próprio Deus. Mas não fique se sentindo que você expulsa demônio. Não fique se sentindo, né? Porque você cura enfermos. Se é para você se sentir, se sinta. Por causa do seu Deus, que colocou o seu nome no livro da vida. Isso é motivo de se sentir. E é nesse sentido que está falando aqui no versículo 5, né? Aquele povo estava se sentindo por causa da terra que eles receberam. Eles estavam se achando por causa da terra que eles receberam. E então aqui está dizendo que haverá um dia onde o povo de Deus, ele se sentirá por causa do próprio Deus. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos é que será a coroa de esplendor do seu povo. O próprio Deus vai ser a coroa do seu povo. Não precisa de mais nada. O próprio Deus. E a grinalda magnífica para o resto do seu povo. O povo vai se sentir em Deus. Não é mais em terra. Eles se sentiam no que eles tinham recebido de Deus. Mas eles não se sentirão mais pelo que eles recebem de Deus, mas sim pelo próprio Deus. Aí no versículo 6 diz, e um espírito de justiça para aquele que se assenta para julgar, e fortaleza para aqueles que fazem recuar o assalto contra as portas da cidade. Então, neste dia, Deus dará um espírito de justiça para aqueles que têm poder de julgar. Não será mais feito como era feito antigamente. Os que tinham o poder de julgar, julgavam errado. Julgavam a favor de quem pagava mais. Julgavam condenando o que tinha direito porque era pobre. E julgavam a favor do rico porque era rico. Mas nesse dia não acontecerá isso. Porque Deus enviará um espírito de justiça sobre aquele que julgar. E ele julgará certo. Ele julgará corretamente. A paz, Daisy, ele julgará corretamente. E ele dará forças para aquele que luta à porta da cidade contra os assaltos. Ele dará força para aquele que luta por justiça. Para que ele lute pelo que é certo. Que lindo, né? Aí no versículo 7, então, Isaías agora continua falando. Isaías diz assim, também estes se puseram a cambalear por efeito do vinho. Andam a devagar sob a influência da bebida forte, né? Então aqui Isaías está falando o quê? Hoje, os que julgam e os que estão à porta da cidade para proteger a cidade, andam cambaleando por causa do vinho. Então julgam errado, não protegem direito, porque estão bêbados. E aqui bêbado, gente, não é só no sentido de estar bêbado, de ter bebido muito vinho, mas também no sentido espiritual, né? Quando a pessoa está bêbada, ela perde, né, a noção, ela anda cambaleando, ela perde o discernimento das coisas, né? E é nesse sentido também. Eles não têm discernimento espiritual também. Nesse sentido, eles parecem bêbados espiritualmente também. Então aqui diz, esses que julgam, eles vivem bêbados, vivem cheios de vinho, ficam só cambaleando por causa do vinho, por isso que julgam errado.
Os que ficam à porta da cidade, que era para proteger a cidade, vivem bêbados, vivem cambaleando. Por isso que não protegem a cidade é invadida. E também os sacerdotes. Os sacerdotes vivem bêbados. Por isso que não fazem bem o seu trabalho. Não fazem bem o trabalho dentro do templo. Não fazem bem o trabalho para servir a Deus, porque estão bêbados. Fazem tudo errado. E os profetas vivem bêbados. Então, quando é dada uma visão ao profeta, o profeta não sabe discernir a visão que recebeu, porque está bêbado. Não sabe o que a visão está dizendo, porque bebeu demais. E então eles ficam confusos por causa da bebida. Eles ficaram tomados pelo vinho. Divagaram sob o efeito da bebida. Ficaram confusos nas suas visões e divagaram nas suas sentenças. Em vez deles decidirem, em vez deles meditarem com a mente serena, eles meditam com a mente confusa do vinho e decidem errado. É isso que Deus está falando, decidem errado. Por isso que o povo está como está. Aí no versículo 8 diz, né? Com efeito, todas as mesas deles estão cheias de vômito. Eu não sei se vocês já viram, mas eu já vi isso. Eu já vi uma pessoa assim. Eu já vi uma pessoa que bebeu ao ponto de vomitar de tanto beber. Eu já vi uma pessoa assim. E é isso que está falando aqui. Eles bebem tanto, se embriagam tanto, ao ponto das mesas deles estar cheia de vômito, de tanto beber. E de imundície já não há um lugar limpo. Gente, não tem um lugar limpo mais na cidade. Eles saem vomitando em todos os lugares, porque estão bêbados. De tanto beber. Eu já vi uma pessoa assim, gente. De tanto, é deplorável o negócio. De tanto você beber, você vomita de tanto beber. É terrível. E é isso que ele está falando aqui. E a cidade inteira está imunda. Não há mais um lugar limpo. Cheio de sujeira. Por causa do vômito, da embriaguez de vocês. Então, no versículo 9, Isaías fala: a quem então eu vou ensinar o conhecimento, se vocês vivem bêbados? Se vocês nunca vão entender o que eu digo, a quem eu vou ensinar? Como que eu vou pôr um juízo na cabeça de vocês? Eu vou ensinar quem? A quem se dará a entender o que se ouviu? Quem é que pode entender o que eu estou falando se vocês estão bêbados, estão confusos? Acaso ao desmamado e ao que foi afastado dos seios maternos é que eu vou ensinar? Aqui Isaías fala, acaso eu vou ensinar o quê? As criancinhas? As crianças de colo? Você vê aqui que, pelo jeito, até as crianças pequenas já estavam bebendo, né? Porque ele fala que vai ensinar as crianças que acabaram de desmamar. Ou seja, bebezinho. Ele não fala nem de ensinar a criança pequena. Eu já vi uma criança pequena bebendo. Ele era de uma família que o povo bebia na família, né? E eu tava lá nesse lugar, eu era pequena. Acho que eu tinha uns 12, 13 anos. Eu tava nesse lugar, né? E era a família da família de não sei o que, do meu padrasto. Aí, meu Deus do céu, eu tava lá nessa festa, tava todo mundo reunido na festa, tinha um menininho, acho que ele tinha uns 5 anos, gente. Ele tinha 5 anos, o menino. Pequenininho. Ele tinha que ficar em pé na cadeira porque ele não alcançava a mesa. Aí, o tio, o pai, não sei, ficava incentivando, colocava assim um copinho pequenininho, vira, aí virava. Vira, e ficava apostando. E o menino pequenininho, e bebendo assim. E os pais mandando, sabe? A mãe junto, e ninguém nem aí, achando normal. Aí tinha um adulto na frente, e a criancinha aqui na frente, e os dois apostando. Aí virava, o menino virava, eu olhava assim, ficava abismada. E olha que eu não tinha, gente, o conhecimento da Bíblia, não tinha nada, né? Eu tinha uns 12, 13 anos. Mas eu fiquei tão abismada com aquilo. Menino de 5 anos, e bebia, gente, bebia. E é isso que eu imagino aqui que estava acontecendo, né? E você lembra, né, que aqui o que acontece?
Ele está falando sobre o nível que estava Samaria. Ele está falando sobre o nível que estava o reino norte. Era esse nível. E a gente vai ver que o reino de Judá estava igual. Começou a ficar nesse nível. Então aqui ele diz no versículo 9: a quem eu vou ensinar o conhecimento se vocês vivem bêbados? A quem é que vai entender o que eu digo? Quem é que vai ouvir o que eu digo? Vocês vivem bêbados. Por acaso eu vou ensinar agora os bebês de colo? Por acaso eu vou ensinar agora os bebês que acabaram de sair do peito? Então no versículo 10, Isaías diz: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre norma, e norma e mais norma, um pouco aqui, um pouco ali. Sabe o que está dizendo aqui? Vocês não querem ouvir o que eu digo, porque vocês sabem que o que eu digo é chato. Vocês ficam falando, se repete sempre a mesma coisa. Isaías, que chatice. Vocês só ficavam regra. Isaías, vocês só ficavam norma. Vocês só ficam repetindo, Isaías. A gente já sabe isso. Fica só falando beabá, Isaías. É isso que eles ficam falando. Eles estavam enfadados de ouvir o profeta. E olha o que Deus vai falar para eles. Eles estavam de saco cheio já. Não quero que eu ouvir, Isaías. Você sempre repete a mesma coisa. Você está falando sempre a mesma conversa, Isaías. Eu já sei, Isaías, não pode matar. Tá bom, Isaías. Eu sei, Isaías, não pode roubar, Isaías, tá bom. É isso que está acontecendo aqui. Eles estão de saco cheio. Aí eles estão falando, cansei, Isaías, é sempre a mesma coisa. Você sempre fala a mesma história. É mesmo beabá, é blá blá blá. Sempre o beabá você vem com o básico, a gente já sabe isso, Isaías. Então, no versículo 11, Deus diz: por isso, porque vocês não querem me ouvir, eu mandei profeta ir falar com vocês. Mas vocês não querem me ouvir. Eu fui falar com vocês com toda a mansidão, com toda a paciência, mas vocês não querem me ouvir. Por causa disso, porque vocês se enfadaram de mim, porque vocês já estão de saco cheio de me ouvir, é que eu vou falar pela língua do estrangeiro. Agora eu vou fazer vocês serem obrigados a ouvir em outra língua. Não vai ser mais na língua de vocês. O profeta vinha falar na língua de vocês, mas agora vocês vão ser obrigados a ouvir em língua estranha. E ainda, quem for falar vai gaguejar, vai ser um gago. Vocês estão falando que eu repito sempre a mesma coisa? Vocês vão ser obrigados agora a ouvir uma pessoa gaga falar. E numa língua estranha. É isso que Deus está falando. Versículo 11. Por isso, com lábios gaguejantes e em língua estranha, o Senhor falará a este povo. Por causa disso. Porque vocês reclamam tanto. Que vocês estão tendo que ouvir o profeta que eu enviei. Vocês estão falando que ele repete muito? Vocês estão falando que o que ele diz é muito chato? É muito simples? É o beabá? Então agora eu vou falar por meio da boca do estrangeiro. Eu vou falar por meio da boca de uma língua estranha. E por meio de um gago. Vocês vão ver o que é repetição agora. E vocês estão achando que eu estou falando muito simples, muito fácil? Vou falar numa língua estrangeira agora. É isso que Deus diz. Então no versículo 12 Deus fala: ele lhes dissera: este é o repouso, dai repouso ao cansado, porque esse é um lugar tranquilo. Isaías está falando, Deus disse, gente, Deus disse para vocês que aqui, essa terra era lugar de repouso. Deus disse que aqui era lugar de descanso. Deus havia falado que aqui era para ser um lugar tranquilo. Mas vocês não escutaram. Vocês não estão nem aí. Vocês não querem dar descanso ao irmão, não querem dar descanso a ninguém. Por isso, no versículo 3, diz: por isso, a palavra do Senhor será para eles preceito sobre preceito. Preceito sobre preceito. Regra sobre regra. Regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Por causa disso,
Deus agora vai falar com vocês, como se fala com uma criança. Deus agora vai falar com vocês o beabá. Porque vocês não entendem. Vocês querem que Deus fale mais difícil com vocês? Como? Se nem o simples vocês não entendem. Então Deus agora vai falar com vocês, como se fala com uma criança. Então vocês vão tentar andar como uma criança tenta andar. Mas vocês vão cair para trás como uma criança cai. Porque vocês não vão conseguir. Porque vocês não querem me escutar. Então, como uma criança, vocês vão se machucar. Como uma criança inocente, que não quer escutar o que o pai e a mãe falam, vocês vão cair numa armadilha e vão ficar presos. Porque vocês não me escutam. E eu vou continuar falando com vocês o básico, porque vocês não me ouvem. Engraçado, né, que Paulo, no Novo Testamento, ele dá uma chamada em uma igreja por causa disso daí, né? Tem uma igreja que dá uma chamada e fala, pô, caramba, gente, eu tenho que vir aqui ensinar sempre a mesma coisa. Eu tenho que vir aqui falar sempre o básico. Já era para vocês estarem comendo comida madura. É como uma criancinha, sabe? A criancinha, quando nasce, ela fica com leitinho. Você não pode dar papinha. Você não pode dar nada sólido, né? Você tem que dar só líquido, né? Senão a criança engasga. Mas com o passar do tempo, a criança vai criando dentinho, vai crescendo, vai se formando. Então você começa a dar uma papinha. Começa a dar papinha para ele ir acostumando com a papinha. Então melhorou, cresceu um pouco mais, começa a já dar um arroz normal, um feijão normal. Já não vai mais amassar, né? E é isso que Paulo diz. O Paulo fala, caramba, eu tô aqui ensinando vocês, mas até quando vocês vão ficar tomando leitinho? Quando que vocês vão começar a comer papinha? Quando é que vocês vão começar a comer comida normal? Arroz e feijão? Já era pra gente estar falando sobre coisas avançadas do reino espiritual. Já era pra gente estar avançado no estudo da Bíblia, do Testamento. Mas eu tenho que ensinar sempre o básico. Vocês não têm vergonha, né? E Paulo fala assim, porque o povo sempre ficava no básico. Já era para o povo estar, no avançado, já era para o povo estar ensinando, Paulo até diz, já era para vocês estarem ensinando, não era mais para vocês estarem aprendendo, é para vocês estarem ensinando agora. E vocês ainda estão aprendendo, e pior, o básico. Não é nem que estão aprendendo já o sólido, não, estão aprendendo ainda o básico. Já era para estar ensinando, caramba. E Paulo dá uma chamada, né? E aqui é isso que Deus está falando. Eu vou dar leitinho de novo para vocês mesmo. Vou tratar vocês igual criança mesmo. Porque vocês são igual criança. Eu estou falando o básico, vocês não estão entendendo o básico. Estão enfadados do que eu estou falando. Eu mando o profeta, vocês ficam enfadados com o que o profeta diz. Né? Então vocês vão ser igual criança. Que cai e se machuca. Cai na armadilha e é pego. E é assim que vai ser. Vocês vão ser pegos. Então, no versículo 14, Isaías diz: ouçam a palavra do Senhor, homens insolentes, vós governadores deste povo que está em Jerusalém. Agora chega a facada. Isaías começou falando de Samaria. E até então eles estavam achando, é de Samaria. Isso aí, Isaías. Isso aí, Isaías. Ah, então agora Isaías diz, não. Estou falando de Jerusalém. Vocês não são diferentes. Vocês estão igual Samaria, andando bêbados por aí. O sacerdote, em vez de estar lá no templo, está bêbado. Vocês estão igual, tudo pecando aí. Vocês estão igual Samaria. E agora chega a paulada em Jerusalém, que eles estão desse jeito. Então ele fala, ouçam o que Deus diz, homens insolentes. O que é insolente, né? É desrespeitoso, é mal criado, mal educado. É isso que ele está falando. Ouçam a palavra do Senhor, homens insolentes. Vocês, que são os governadores desse povo aqui que está em Jerusalém. É com vocês que eu estou falando. Então aqui, Isaías diz, porque vocês ficam falando o seguinte. É o seguinte, a gente fez uma aliança aí, a gente fez aliança com a morte, a gente fez aliança aí com o Sheol, e a gente fez um pacto. E quando a calamidade da morte vier aí, a gente não vai ser atingido, não. Tá tudo certo.
porque a gente fez da mentira o nosso refúgio. E atrás da falsidade nos escondemos, né? O que Isaías está falando aqui? Não é que eles estão falando, a gente mentiu. Não. Aqui Isaías está explicando para eles o que eles estão fazendo, o que quer dizer, né? Mas eles não dizem isso. Eles acham que o que eles estão pensando é verdade. Então eles não estão falando que eles mentiram. Não. Mas Isaías está dizendo que eles estão se apoiando numa mentira. Isso que eles estão usando para ficar tranquilos é mentira. Não vai proteger eles. É nesse sentido que Isaías está falando, tá? Aqui no comecinho diz assim, né? Vocês ficam dizendo aí em Jerusalém que vocês fizeram aliança com a morte. E vocês fizeram aliança com Sheol, tá? A Bíblia, né? No hebraico, você vai ver, tem 4 termos que é usado para falar sobre esse assunto no hebraico. Morte, Sheol, tem termo que é usado como Hades, né? Além, Hades, e tem um outro que é usado como inferno, que a gente vai ver lá no Novo Testamento, tá? Tem o último termo, que é no grego, que a gente vai ver no Novo Testamento, ele se refere realmente à perturbação eterna, ao inferno mesmo, perturbação eterna. Ele se refere a isso, a uma vida após a morte, em tribulação. É nesse sentido. Mas o Sheol, quando a Bíblia fala de Sheol, né, ele se refere a um lugar onde os mortos ficam, mas não é um local de tribulação, não é nesse sentido. É como se fosse um local onde os mortos ficam esperando o julgamento deles, entendeu? É como se fosse nesse sentido. Então aqui, o que eles estão dizendo, né? Não é sobre inferno que eles estão falando. Eles estão falando assim, eu fiz uma aliança com a morte. Ou seja, eu não vou ser morto. Eu fiz uma aliança com a morte, então a morte não vai me pegar, eu não vou ser morto. Eu fiz uma aliança com o Sheol, ou seja, eu não vou ficar no mundo dos mortos. Nem a morte vai vir me buscar e nem o mundo dos mortos vai vir me buscar, porque eu fiz aliança com os dois. Então eu não vou ser morto. Então vai vir batalha, vai vir o que for, a Síria vai entrar aqui e eu não vou ser morto, porque eu fiz aliança com o mundo dos mortos. Eu fiz aliança com a morte e quando a calamidade chegar, quando o flagelo ameaçador chegar, ele vai passar por mim, mas não vai me atingir, porque eu fiz pacto com a morte e com Sheol. O que acontece? Nessa época, né, a gente viu isso lá no Egito, era comum ver isso lá no Egito. Quando você achava, né, por meio de rituais, a pessoa considerava que tinha o domínio sobre os deuses. E isso dava um poder extraordinário para a pessoa, para manipular tudo. E eles, principalmente nessas nações pagãs, eles entendiam que eles tinham esse poder de manipular até o mundo dos mortos. O que está querendo dizer aqui? Que eles fizeram isso. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram, gente, alguma aliança com bruxas. Bruxa, feitiçaria, né? Essas coisas assim. Essas religiões pagãs, entende? Onde você faz uma aliança para que você tenha ali um poder sobre a morte. Você vai fazer uma aliança ali, como havia lá no Egito, né? Que fazia lá com aqueles deuses do pós-morte, lá eles faziam aquelas coisas. É nesse sentido aqui que está sendo falado. Então Isaías está denunciando isso. Eles estão se garantindo de que eles não vão ser afetados pela Síria, não é porque eles confiam em Deus. Não é porque Deus falou que eles não vão ser afetados se eles obedecerem. Não. É porque eles foram lá, consultaram uma feiticeira, fizeram lá uns negócios lá para fazer uma aliança para eles não morrerem. E eles estão achando que não vão morrer. Aí é por isso que Isaías diz aqui: vocês, né, fizeram da mentira o refúgio de vocês. Isso é uma mentira. Não existe essa aliança. O único que manda na morte é Deus. Vocês não fizeram essa aliança. E vocês estão seguros numa coisa que é mentira. O refúgio de vocês, o refrigério de vocês, a tranquilidade de vocês é toda apoiada numa mentira. Não existe essa aliança de que a morte não vai pegar vocês porque vocês consultaram uma feiticeira. Vocês fizeram um despacho. Não, isso é uma mentira. Vocês estão apoiados numa mentira. E atrás da falsidade vocês se esconderam.
Atrás da falsidade vocês se esconderam. Ou seja, era um povo falso. Eles estavam ainda fingindo adorar a Deus também. Mas, não vamos confiar só em Deus, vamos fazer também outras coisas aqui, né? Vou confiar só em Deus, que Deus vai fazer isso daí. Não dá para confiar só em Deus. Vamos fazer a nossa parte aqui também, fazer um despacho. Vamos aqui constar a feiticeira, né? Era assim que eles estavam. E é isso que Isaías está denunciando. Vocês têm se escondido na mentira de vocês, na falsidade de vocês. Mas isso daí é só enganação, isso daí não vai livrar vocês da Assíria. Aí no versículo 16 diz: certamente assim diz o Senhor seu Deus, eis que eu vou colocar uma pedra em Sião. Uau, agora vai falar de Jesus. Diz assim no versículo 16: com certeza, Deus diz o seguinte: eu vou colocar uma pedra em Sião. Essa pedra vai ser uma pedra provada. Vai ser uma pedra experimentada. E é uma pedra angular. O que é pedra angular? É a pedra fundamental. Sabe aquela pedra que você constrói o negócio e se tirar aquela pedra que o negócio cai? É isso, é essa pedra. A pedra angular, a pedra fundamental. A pedra que é o alicerce de tudo. Eu vou colocar essa pedra em Sião. E ela é uma pedra preciosa. É uma pedra de alicerce bem firmada. E aquele que puser a confiança dele nessa pedra, nunca será abalado. Deus diz isso. Está falando sobre Jesus. Lembra? Esse povo aqui está pondo a confiança deles aonde? Na feiticeira que foi lá e fez um pacto deles que eles não vão ser mortos. Fez um negócio, um trabalho lá, vai morrer não. Fez um trabalho aqui com a morte e com o Sheol, não vai para o mundo dos mortos não. E Deus disse, isso é mentira. Mas um dia eu vou erguer uma pedra. A pedra fundamental, a pedra angular, uma pedra preciosa, uma pedra provada, experimentada, trabalhada. E ela vai ser bem firmada, viu? Bem alicerçada ali. E todo aquele que confiar nessa pedra, colocar toda a sua confiança nessa pedra, jamais será abalado. Versículo 17. Porei o direito como regra e a justiça como nível. Nesse dia, o direito, o que é certo, não vai ser mais exceção. Porque hoje, nessa terra, praticar o certo é exceção. Praticar o errado é que é regra. Hoje, praticar o errado é a regra. É igual aqui, né? Você vê a pessoa achou uma carteira com dinheiro na rua, a pessoa devolve, passa até no jornal, né? Isso devia ser a regra, mas é exceção. A regra é roubar e levar embora. E é isso que Deus está falando aqui. Mas nesse dia, o que é certo será a regra. Não será mais a exceção. E a justiça será a base. Está falando sobre o reino de Jesus, né? A justiça será a base. A justiça não vai ser mais... a justiça para um é uma, para a justiça para outra é outra. Quem é rico tem uma justiça, quem é pobre tem outra. Não. A justiça vai ser justa. Vai ser nivelada para todos. A justiça do rico é a mesma para a justiça do pobre. Vai ser nivelada. A justiça vai ser o que é justo e acabou. Não depende de dinheiro, riqueza, nada. Mas, quanto ao refúgio de vocês, que é a mentira que vocês estão se apoiando, que vocês acham que fizeram aliança com a morte, que vocês acham que fizeram aliança com o mundo dos mortos, esse refúgio, o granizo o levará. Quando fala o granizo, né, é o juízo de Deus. O juízo de Deus o levará. E o seu esconderijo, as águas o submergerão. Não vai subsistir. Deus vai destruir.
o que é o refúgio de vocês. Vocês estão se apoiando numa mentira e essa mentira vai cair. Não é verdade isso. Só Deus. Vocês deviam ter colocado a confiança de vocês em Deus e não nessa feiticeira, nesse trabalho que vocês fizeram aí. Não nisso. Em Deus. Aí no versículo 18 diz: a vossa aliança com a morte vai ser rompida. A aliança que vocês fizeram com a morte vai quebrar e vocês vão morrer. A segunda morte também. E o pacto que vocês fizeram lá com Sheol, lá com o mundo dos mortos, não vai existir. Vocês vão ser enviados lá para o mundo dos mortos. Ah, e sabe quanto ao flagelo lá destruidor? Sabe quanto à calamidade lá? Que vocês falaram que vai passar por vocês e não vai atingir vocês? Pois eu digo que vai esmagar vocês. Vai destruir vocês. Versículo 19. Toda vez que passar, ele lançará a mão de vós. Com efeito, ele passará de manhã em manhã, de dia e de noite. Em suma, só o medo fará entender a mensagem. Toda vez que a calamidade passar, ela vai tocar vocês. E ela vai tocar vocês de manhã em manhã, de dia e de noite. Então, o medo vai fazer vocês entenderem a minha mensagem. Que eu tenho falado há tanto tempo por meio dos profetas e vocês não têm entendido. Mas nesse momento vocês vão entender. Então no versículo 20 diz: porque a cama neste momento vai ficar curta. É um provérbio aqui que ele usa, né? Tem um provérbio que quando as coisas ficam difíceis, a cama fica curta, você não consegue dormir. A coberta fica curta. Você não consegue ficar confortável. E é isso que ele está falando aqui. Porque neste momento, a tua cama vai ser curta, vai encurtar. E você não vai conseguir deitar nela. O seu cobertor vai ficar pequeno. E você não vai conseguir mais se cobrir com ele. Versículo 21. Pois o Senhor vai se levantar, como se levantou lá no Monte Perizim. Ele vai ficar irado, como ele ficou lá no Vale do Gibeão. E ele vai realizar o plano dele, que é misterioso. E Deus então vai fazer o trabalho estranho dele, que ninguém sabe explicar. Uau, né? Vamos lembrar o que é aqui do Monte Perizim que aconteceu? O Monte Perizim, a gente encontra essa passagem em 2 Samuel 5, tá? Foi uma guerra que teve quando Davi foi coroado ali, assim que Davi foi coroado ali rei, né? Os filisteus vieram para combater ali Davi, para acabar ali com o reinado de Davi, logo no início, para ele não se firmar, né? E, gente, era impossível Davi vencer. Era impossível Davi vencer os filisteus ali. O número dos filisteus era muito maior do que o exército, né, de Davi ali. Eu não lembro claramente dessa passagem, eu não cheguei a ler, mas eu acredito que foi ali quando ele ficou rei só de um território. Lembra que ele, antes de Davi ser rei de todas as tribos, ele foi rei só de Judá? Lembra? Então, creio que foi nesse tempo, porque o exército dos filisteus era muito maior. Então era impossível Davi vencer, mas Davi orou. A Bíblia diz que Davi orou a Deus. E Deus deu uma vitória extraordinária. E Davi reconheceu que essa vitória foi de Deus, que era impossível. E a outra passagem que fala aqui, vocês vão lembrar, é a passagem que fala do Vale de Gibeão, né? Ele vai ficar irado como ele ficou lá no Vale de Gibeão. Gente, essa passagem vocês vão lembrar agora eu falando. Lembra uma luta que houve, que estava Josué lá lutando e ia começar a escurecer? E Josué orou a Deus para que Deus retivesse o sol. E Deus fez com que o dia durasse mais tempo, para eles poderem matar os inimigos dele. Que a vista do homem, eu até falei sobre isso na época da aula, né? Tem gente, né, que questiona a Bíblia, fala,
porque Josué fala que o sol parou, né? Aí o povo fala, ai, mas a Bíblia, ó, o sol não para, porque é a terra que gira em torno do sol, não é o sol que fica girando em torno da terra. Ah, a gente sabe isso. Mas a questão é que a Bíblia não é um olhar, um ponto de vista científico, mas sim ela é descrita aos olhos de quem está vendo. Para quem está aqui na Terra e está descrevendo a cena, parece o quê? Que o sol parou. Na nossa vista, olhando aqui da Terra, eu vou falar que a Terra que parou? Eu estou vendo a Terra rodar? Não vejo. Eu vejo o céu, o sol se pôr, né? Nascer e se pôr, eu vejo o sol. Então, se o sol não está se pondo, ele parou, ficou um dia inteiro, já era para estar noite, já era para ter escurecido, já era para estar outro dia, e continua sol ainda. Para mim, na minha vista, olhando aqui, como que eu vou descrever isso? O sol parou, né? E é o que Josué descreve, o sol parou. E é esse episódio que está sendo falado aqui, que vai acontecer de novo. Assim como aconteceu o milagre lá com os filisteus. Assim como aconteceu o milagre quando o sol parou. Deus vai fazer de novo o seu trabalho estranho. Por isso que tá falando que o trabalho de Deus é estranho, entendeu? É estranho, né? Como que o sol para, né? Caramba, só Deus fazer esse trabalho esquisito, né? Então, por isso que ele diz assim no finalzinho, né? Então Deus vai realizar o plano dele, que é misterioso. A gente não sabe o que Deus vai fazer, mas Deus vai fazer. E eu sei que o trabalho dele vai ser estranho. Negócio esquisito, que ninguém entende. Mas é Deus, assim como o sol parou, né? É nesse sentido. Esse daí que a gente estudou que o sol parou foi Josué 10, viu? Amém. Então no versículo 22 diz: Agora não continueis a zombar, para que não se reforcem as vossas cadeias. Isaías então fala, então agora mudem. Agora parem. Não fiquem aumentando o pecado de vocês. Para não aumentar o castigo de vocês. Para não aumentar a prisão de vocês. As cadeias que te esperam. Parem de pecar. É isso que Isaías está falando. Parem de ficar zombando de Deus. Para que as cadeias de vocês não sejam reforçadas. E seja mais difícil ainda de vocês serem libertos. Parem de zombar de Deus. Então aqui diz, com efeito, eu ouvi falar de uma destruição. Isaías fala. Eu ouvi falar de uma destruição aí. E pelo que eu ouvi dizer, já é algo que foi decidido por Deus. E essa destruição vai atingir toda a terra. Ninguém vai escapar dela. É um julgamento que vai vir sobre todo mundo. Então parem de zombar. Para não fazer com que suas cadeias fiquem cada vez mais fortes e mais difíceis de vocês serem libertos. Então no versículo 23 agora, ele vai e vai dar uma parábola. Não bastasse tão claro que ele foi, ele vai falar ainda por meio de parábolas. E, gente, estava difícil do povo entender, viu? Porque a gente vai ver que esse povo não entende, né? O povo ainda vai ser levado para a Babilônia porque não entende. O profeta fala tão claramente, o povo não entende, né? Então, no versículo 23, ele fala agora por parábolas. Ele fala assim, a parábola. Prestem atenção e ouçam o que eu vou dizer agora. Fiquem atentos ao que eu vou falar. Versículo 24, ele diz. Por acaso, a pessoa, quando ela está trabalhando, né? A terra, para plantar algo naquela terra, por acaso essa pessoa ela fica o dia inteiro trabalhando nessa terra? Essa pessoa fica o dia inteiro cavucando, mexendo na terra, abrindo, depois fecha, depois abre, fica fazendo a terra ficar fofa? A pessoa fica assim o dia inteiro. Versículo 25. Depois dele ter aplanado a terra, depois dele ter arrumado a terra, ele só faz uma vez. Ele faz ali, prepara a terra, pronto. Ele preparou a terra, o que ele faz? Ele planta. Ele vai lá e joga, né, a semente do cominho, joga lá a semente do trigo, joga lá a cevada, joga lá tudo que ele tem que jogar. É isso que ele faz. E ele faz isso porque Deus mostrou para ele como tem que fazer. Deus ensinou ele. Aí no versículo 27 diz, então, quando chega o tempo certo, o tempo da colheita, ele colhe cada coisa do seu jeito, a sua maneira. Existem coisas que, quando o lavrador vai colher, ele precisa ter mais delicadeza para colher.
para não estragar a plantação. Então ele tem que colher com uma certa delicadeza, com uma vara ali. Ele não pode colher com uma enxada. Ele tem que chegar delicadamente, senão ele vai perder o fruto que ele plantou. Mas tem outras coisas que quando ele vai colher, ele tem que ser bruto. Ele tem que ir com uma enxada. Ele tem que ir com coisa pesada para colher. E cada coisa deve ser colhida de uma forma. Cada coisa será colhida de um jeito diferente. Olha a parábola que Isaías está falando. Então, no versículo 27, ele diz isso que eu disse. Ele diz assim: e no tempo da colheita, essa pessoa não vai lá e pega um instrumento pesado e vai debulhar lá o grão do cominho com um negócio pesado. Não. Senão ele vai estragar o que ele plantou. Vai perder. Tem o jeito certo dele colher. O jeito certo é ele usar vara pequena, vara leve. Porque aquela plantação é delicada. Deve ser colhida de uma forma delicada. No versículo 28 diz: quando se trilha o trigo, não se debulha continuamente. Antes, põe-se em movimento as rodas de um carro e os seus animais, mas não se trituram os grãos. Aqui ele fala, quando você vai debulhar o trigo, quando você vai separar o grão, né? Quando você vai separar o joio do trigo, o grão ali, né? Você não fica direto, sem parar, porque senão você vai acabar destruindo o grão. É isso que ele está falando. Se você fica forçando muito ali, debulhando, você acaba perdendo o que era bom. Você acaba perdendo o bom se você força muito. Então, o que você faz? Existe um jeito certo de você trabalhar o trigo de forma a não perder o grão. Há sempre um jeito certo. Então, aqui o que está querendo dizer nesses capítulos com essa parábola, né? É o que é dito lá no livro de Jó. Quando a gente estudou o livro de Jó, tem um momento no livro de Jó que Deus fala com Jó. Lembra? Que o próprio Deus fala com Jó e Deus fala assim, quem foi que fez o cavalo? O cavalo é um ótimo corredor. Quem foi que fez, Jó? Foi o Senhor. Quem foi que fez o avestruz? Foi o Senhor. Mas o avestruz é mais rápido que um cavalo. Quando corre, ele é muito rápido. Ele consegue ser mais rápido que um cavalo. E quem foi que fez isso, Jó? E Jó fala, foi o Senhor. As águias, quando têm filhotes, elas deixam os ovos nos lugares mais altos, nas montanhas mais altas. E protegem os seus filhotes ali num lugar onde ninguém vai alcançar, ninguém vai matar os filhotes dela. E quem foi que fez isso? Quem deu essa sabedoria para as águias? Foi o Senhor Deus. Mas em compensação, os avestruzes, né? O avestruz, quando tem filhote, eles deixam os ovos em qualquer lugar, nos caminhos. E ele mesmo acaba pisando e matando seu filhote. E ele nada aprende com isso. Ele tem outro ovo, vai ter outro filhote, ele deixa no mesmo lugar e mata de novo. Ele não consegue aprender com isso. E quem foi que fez isso, Jó? Foi o Senhor Deus. E Deus está falando para Jó, eu sei o que eu faço. Eu não trato todo mundo igual. Mas eu sei a medida certa para cada um. E eu sei o equilíbrio das coisas. Há um equilíbrio. E eu sei qual é o equilíbrio. Alguns eu dou mais, alguns eu dou menos, mas há um equilíbrio. Para a águia eu dei sabedoria para ela proteger os filhotes dela. Mas para o avestruz eu não dei. Ele pisa em cima do próprio ovo. Mas há um equilíbrio nisso. E eu os fiz, Jó. E eu decidi isso. Mas em compensação eu faço o avestruz correr mais do que um cavalo, Jó. E quem foi que fez isso? E aqui é nesse sentido que está sendo falado. Deus sabe o jeito certo de colher. Deus sabe o jeito certo, né, de trabalhar com a plantação dele. E é isso que Isaías está falando. Deus sabe o jeito certo. Vamos confiar nele. Vamos confiar nele que ele sabe o jeito certo. Ele sabe o tempo certo de colher. Uau, que bonito, né? Essa parábola. Aí no versículo 29 ele finaliza e diz assim: tudo isto vem do Senhor dos Exércitos. Maravilhoso nos seus conselhos é Deus.
Deus tem conselhos maravilhosos. E Deus é grandioso nos feitos dele. Uau, Isaías está falando, vamos confiar em Deus. Não há um conselheiro melhor do que ele. Para que vocês estão buscando conselho em homens? Para que vocês estão buscando conselhos em outras nações? Busquem conselhos em Deus. Porque os conselhos de Deus são maravilhosos. Confie em Deus, porque os atos dele são extraordinários. Os feitos dele são grandiosos. O que é que ele não pode fazer? Assim como ele fez no Monte Perizim? Assim como ele fez lá em Gibeão? Ele faz os seus atos extraordinários e estranhos. Então, amém. Glória a Deus, né? Que lindo, né? Capítulo 28 é muito lindo, né? Então, amém. Gente, então, glória a Deus, amém. A gente terminou a aula de hoje. Segunda-feira a gente vai falar sobre Isaías 29, tá? Amém. E amanhã a gente tem café com Bíblia, tá? Amanhã a gente vai falar sobre Judas Iscariotes. O tema escolhido foi Judas Iscariotes. Eu dei até uns versículos aí pro povo lendo, né? Pra ir se preparando amanhã pro nosso café com Bíblia, tá bom? Eu coloquei uns versículos aí pra gente conhecer quem é Judas, né? Os versículos que eu enviei para vocês foi proposital para vocês conhecerem quem é Judas, entenderem o caráter dele, a personalidade dele, entender um pouquinho, né? Sobre essa pessoa, quem foi Judas, que é isso. E os versículos que eu separei lá e listei para vocês é nesse intuito, para a gente chegar amanhã e conversar bastante sobre Judas Iscariotes, tá bom? Então, amém. Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus, amém. E que venhamos a ter prazer na palavra de Deus, né? Que não venhamos a nos enfadar da palavra dele, não, como o povo aqui estava enfadado, né? Falando, eu tô cansado de repetições, né? Mas que não venhamos a nos cansar, né? Que Deus é maravilhoso, que Deus é bom, né? Então, amém. Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou desconectar o Facebook e o Instagram aqui, gente.